Pessoal, nós vamos trabalhar aqui a primeira questão do TD de vocês, que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma questão que envolve os conceitos de peso e força empuxo, né? Então, primeiro vamos fazer uma contextualização do que é a força-peso. Força-peso é a força que um corpo recebe quando ele está dentro de um campo gravitacional. Então, nós, ao estarmos dentro do campo gravitacional da Terra, nós recebemos uma força que vem da Terra, nos puxando para o centro da Terra. Então, a questão diz o seguinte: quando alguém tenta flutuar horizontalmente na água, assume uma posição na qual seu centro de flutuabilidade, ponto de aplicação da força de empuxo, FE, está localizado em seu corpo acima do seu centro de gravidade, onde atua a força-peso, conforme mostrado na figura 1. Essas duas forças formam um binário que tende a girar o corpo até que elas se alinhem na direção vertical, conforme mostra a figura 2. Então, o que acontece? Quando você está flutuando numa piscina, tem duas forças atuando no seu corpo. A força-peso, a força que a gravidade, o campo gravitacional da Terra, exerce no seu corpo, lhe puxando para baixo. Só que o seu corpo, ao estar imerso num fluido, ele desloca uma certa quantidade de fluido, o volume de fluido deslocado quer voltar para o seu local de origem. Então, ele exerce uma força no corpo, de forma que essa força é chamada de força empuxo, onde a resultante é de baixo para cima, tentando tirar o corpo de dentro do fluido. Então a questão fala o seguinte: em relação a essas duas forças, é correto afirmar que a letra A diz: o empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo. Perfeito. A água exerce uma força no corpo tentando tirá-lo de dentro do fluido, no caso o líquido, a água. Enquanto o peso é a força exercida pelo corpo sobre a Terra. Aí onde está o erro da letra A, porque o peso não é a força que o corpo exerce sobre a Terra, é a força que a Terra exerce sobre o corpo. Ok? Então a letra B diz: o empuxo é a força que o corpo exerce sobre a água, enquanto o peso é a força exercida pelo corpo sobre a Terra. Mais uma vez, nós temos aqui, ele está falando que o peso é a força exercida pelo corpo sobre a Terra. Isso não é verdade, é a Terra que exerce a força sobre o corpo. Letra C: o empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo. Perfeito. O corpo, ao estar imerso dentro da água, a água vai exercer uma força nesse corpo na tentativa de tirá-lo lá de dentro. Enquanto o peso é a força exercida pela Terra sobre o corpo. Perfeitamente. A resposta certa da questão era o item C. Mas vamos ver por que o item D está errado. O empuxo é a força que o corpo exerce sobre a água. O empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo, tentando tirar o corpo de dentro do fluido. Então, realmente, a alternativa correta é o item C. Valeu, moçada. Boa sorte.